aqui só vão para ele. O cego não é esse homem. Os cegos são vocês. E é tão interessante que Mateus 23, verso 15, 16 e 17 diz assim: ai de vós, na minha Bíblia está mestres da lei e fariseus, hipócritas, percorrem terra e mar para fazer um prosélito. Para quem não sabe, prosélito, quando a gente fala até de proselitismo, é aquele que muda de religião. Entende? Proselitismo, eu tinha uma religião, mudei de religião. Tinha um Deus, mudei de Deus. E quando conseguem, o tornam, olha só, 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Percebe isso? Jesus está falando para quem? Para os mestres da lei e para os fariseus. E ele está dizendo assim: vocês percorrem a terra para fazer com que as pessoas se convertam. Até porque isso não era hábito, gente. Você já viu algum judeu bater na sua porta de manhã, aos domingos, ou durante a semana, e dizer para você: posso estar falando a palavra de Deus para tu? Você já viu algum judeu fazer isso? Não, isso não é cultural. Não era normal que eles fizessem isso, não era da cultura deles, não era da tradição deles. E é por isso que Jesus os questiona, é por isso que Jesus os confronta. E ainda diz: e quando vocês conseguem converter alguém, mudar de religião, convencer, tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês são. Olha o que Jesus está dizendo: vocês são filhos do inferno. E quem vocês fazem mudar de religião, vocês tornam essa pessoa 2 vezes pior que vocês. E olha só o que ele diz: ai de vocês, guias cegos. Pois dizem, se alguém jurar pelo templo, não está preso pelo juramento. Mas se alguém jurar pelo ouro do templo, está obrigado pelo julgamento. Cegos e tolos. Eu sou cristã desde que nasci. E ao longo da nossa caminhada cristã, as pessoas perguntam: e a gente pergunta assim: você é convertido ou você é convencido? O que a gente responde? Convertido, né? Pois é. O que é conversão? Mudança de direção. O que é um prosélito se não mudar de direção? Cegos guiando outros cegos. Isso me pegou, porque às vezes nós enchemos a boca para falar: somos convertidos, somos salvos, porque vimos a igreja, porque frequentamos culto, porque damos dízimo, porque cantamos, porque pregamos, porque tocamos, e achamos que por causa de seguirmos um rito religioso somos salvos. Achamos porque cumprimos todas as ritualísticas do evangeliquez, do cristianismo, do evangelho, somos salvos. Achamos que porque cumprimos toda a regra, somos libertos, somos convertidos. Mas aí, quando a gente vê Jesus falando: eu tenho que ir para o Pai, porque se eu não for, Ele não vem. E eu vou para o meu Pai, preparar-vos lugar, preparar-vos morada, mas vos deixarei, vocês não vão ficar órfãos, vos deixarei o Espírito Santo que tem uma missão. E qual é a missão? Convencer o homem do pecado, da justiça e do justo. Isso me pegou. Eu falei: Jesus, convertido eu sei que eu sou, mas será que eu sou convencida? Nós encontramos pessoas convertidas que não são convencidas, encontramos pessoas convencidas que não são convertidas. Mas o Evangelho de Cristo não fala de regras. A religião te impõe regras. A religião diz que você tem que cumprir para que você alcance alguma coisa e não vale tanto a graça. Porque não há nada que você faça para fazer com Jesus te ame mais. E aí você cumpre ritos do Evangelho,
Bíblia diz que você tem que... Não está errado não, gente. Calma, eu vou chegar lá. Tenta seguir meu raciocínio. Nós cumprimos todas as regras que a lei, que a Bíblia coloca. Aliás, Paulo, você ficar com a igreja, ele diz assim, não deixei de congregar, como é costume. Muitos. Não, mas eu não deixo de igreja. Eu jejuo, eu oro, eu deixo de fazer as coisas. Peraí. O que Deus pediu a nós? Será que Ele pediu mudança comportamental? Será que eu e você não estamos vivendo uma vida cristã como prosélitos? Convertidos, mas não convencidos do pecado? Convertidos, mas não convencidos da justiça? Convertidos, mas não convencidos do juízo? Será que eu e você cumprimos todas as regras que aprendemos pela religião ao longo da nossa vida, mas o nosso coração ainda continua preso ao passado? Será que o nosso coração continua preso a nós mesmos? Porque às vezes a gente muda, vou falar nós cristãos, porque às vezes a gente fala assim, não, eles, por exemplo, os católicos têm a litúrgica deles, os de religião afrodescendentes têm a cultura deles, têm a religião deles, nós temos os nossos ritos aqui. E aí Jesus falou assim, ei, eu já cumpri, é graça, você não faz para ter. Ei, nós estudamos agora no bacharel em teologia, nós estamos estudamos, né, o livro do profeta Miqueias. Foi forte, porque ele disse, vocês me oferecem sacrifício, me oferecem oferta, vocês, não foi isso que eu te pedi. O que eu te pedi? Praticar justiça, praticar misericórdia. E aí às vezes a gente acha que só porque a gente segue ritos religiosos somos salvos. E hoje o que eu quero compartilhar com você é que Jesus nos chamou para a verdadeira salvação. Aleluia, Deus. Jesus nos chamou não só para sermos convertidos, mas nos chamou para sermos convencidos. Não só mudar comportamento, porque não adianta mudar o comportamento se o nosso coração não for transformado. Deus não quer só o seu coração, Deus nos quer por inteiro. Deus não quer que você mude de religião, Deus quer que você mude de pensamento, metanoia. Deus não quer que nos conformemos com este mundo, mas Ele quer que nos transformemos pela renovação da palavra, que é poder de Deus transformador. Se você frequenta igrejas ao longo de anos e não foi transformado, você ainda não foi convencido. Você segue todas as litúrgicas, foi convertido, mas não foi convencido, porque o teu coração continua podre, teu coração continua sujo, teu coração continua preso às coisas deste mundo. E aí você só faz porque não quer ir para o inferno, você só faz porque você está com medo que Jesus está voltando e tem medo de não subir com ele. Você só segue ao Evangelho porque você sabe que Jesus é o caminho e que sem Ele você não vai morar no céu. Aí você faz. E deixa eu te dizer com todo amor e carinho no meu coração, ainda assim você já está condenado. Porque salvação é por graça, não é por mérito. Salvação não é pelos ritos que eu faço, não é pelas ofertas que eu entrego, não é pelos cultos que eu frequento, não é pelo serviço que eu ofereço. Salvação é por graça. E a graça me alcança quando eu entendo o que é graça. Porque sabe o que é salvação? Só somos salvos pela graça mediante a fé. Então é favor de Deus para minha vida, mas eu tenho que crer que Ele é a graça. Não se trata de situação, não se trata de ambiente, mas se trata da pessoa de Jesus Cristo, que diz assim: se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. E sabe o que é pior do prosélito? Que ele é convertido,
já está salvo. E aí eu te pergunto que isso é um tremendo problema e perigo. Porque quem acha que já está salvo não vai buscar mudança, porque já está salvo. Isso é um perigo. É um grande perigo. O que eu vim falar para você nesta noite e compartilhar com você é que nada neste mundo supera o nosso nome escrito no livro da vida. Quando os discípulos foram enviados, expulsavam o demônio, curavam enfermos e faziam coisas extraordinárias, voltaram para Jesus e é repreendido por Jesus e diz assim: vocês se gloriam nisso? Não vos glorieis nestas coisas, porque vocês não fazem em teu nome. Tudo que vocês fazem sou eu quem faço através de vocês. Mas antes se glorie nisso, que tem o seu nome escrito no livro da vida. De que adianta estarmos listados no hall de membros de uma igreja, termos rótulos e títulos, mas não estarmos linkados no livro da vida? E a nossa preocupação tem que ser essa: Senhor, sou convencida. Será que eu entendo que o que eu faço não vale absolutamente nada? Que o que vale não é o que eu faço, mas sou quem sou? Quem eu sou? Quem eu sou? A Damares até brincou que hoje vai ter dinâmica. Não! Eu quero que você visualize quem eu sou. Eu sou uma pessoa convertida. Ou melhor, não. Eu sou uma pessoa convencida que eu preciso totalmente dela. Mas num processo de conversão. Você entendeu? Eu sou convencida, mas em processo de conversão. E acho que nas portas de todas as igrejas comprometidas com a palavra tinha que ter esse negócio aqui, ó. Aqui se reúnem pessoas em construção. Porque não tem um certinho aqui, não tem um perfeito aqui, só Jesus. Tem nenhum santo aqui. E quiçá cabe cada um de nós, talvez estejamos todos aqui condenados, mas a salvação hoje chega. Para aquele que quiser, claro. Porque Jesus diz assim: quem quiser. Evangelho não está falando de litúrgica, não está falando de igreja, não está falando de serviço, não está falando de regras, não está falando de templos, não está falando de nada disso. Evangelho não é isso. Evangelho é boa nova. Boa nova é novidade de vida. Evangelho é transformação. O quanto eu tenho sido transformado por este Evangelho. O quanto eu tenho sido convencida pelo Espírito Santo que habita em mim, das minhas atitudes, dos meus pensamentos, das minhas emoções, de tudo que eu tenho feito. Porque assim, a gente até se auto-engana, mas a Deus ninguém engana. Deus conhece o seu coração. Deus sabe a intenção e a motivação que te leva a fazer qualquer coisa. E o que pega no Evangelho não é o que eu faço, mas é a motivação que me leva a fazer. Sabe como é que eu respondo essa pergunta? Por que eu faço o que eu faço? Por que você vem à igreja? Ah, porque é legal ter os irmãos, é gostoso sentir a presença de Deus, é gostoso estar em unidade, é gostoso cantar, é gostoso tocar. Eu fui chamada para pregar, para ensinar, então eu me sinto plena quando eu cumpro o propósito para qual eu existo. Eu não existo para outra coisa, eu existo para isso. Me sinto plena. Mas e aí? Qual é o propósito disso? O que me motiva a fazer? Não, eu vou cumprir protocolo, vou cumprir minha missão, porque eu não quero chegar diante de Deus de mão vazia. Não, porque eu quero galardão. Eu quero diamantes na minha coroa. Estou usando de coisas simbólicas, tá? E quem estuda teologia comigo sabe que o santo não é bem assim. Por que eu faço tudo isso? Por que eu faço o que eu faço? E aí, a gente vê, vamos no texto que a gente leu? Estou fugindo do texto não. Eu só conceituei certo. O que Jesus está dizendo para ele? Enquanto é dia. Por que dia? Os judeus não fazem nada à noite. Jesus era judeu.
Quando ele fala de dia, ele fala de trabalho. Enquanto é dia, eu tenho que fazer aquilo que eu fui chamado para fazer. Enquanto é dia, eu tenho que falar do evangelho. Enquanto é dia, eu tenho que pregar salvação. Porque Jesus não veio aqui para curar, Jesus não veio aqui para fazer milagre, Jesus veio aqui para pregoar o reino do Pai. Curar foi consequência, fazer milagre é consequência de quem Ele é. Ele é o dono da vida, Ele é o Senhor dos senhores, Rei de reis. Não há nada possível para esse Deus, mas Ele não veio aqui para fazer atender os nossos desejos. Ele veio aqui para nos tirar das trevas. Tem que mudar a nossa forma de pensar. Evangelho não é mudança de comportamento, evangelho é mudança de pensamento. Precisa mudar. Porque Jesus pode vir buscar, ele vem buscar agora. Porque Jesus, Maranata, porque agora eu estou convencida. Estou em processo de conversão. Glória a Deus. Mas quanto tempo eu passei convertida, mas não convencida, fazendo as coisas por protocolo, fazendo as coisas porque os outros iam pensar, fazendo as coisas, porque eu tenho que dar exemplo, porque eu sou pastora, eu tenho que dar testemunho, porque o que vão pensar? Não. Sou só convertida, mas não fui convencida. Essa coisa do tempo. Não adianta mudar hábitos, não adianta mudar a roupa. Antigamente, como é que as pessoas sabiam que era cristão? Uma Bíblia no braço? Eu sou dessa época, gente. Não podia cortar cabelo, não podia pintar unha, não podia usar calça. A primeira calça que eu vesti eu fui ter 17 anos de idade. Escondida. Porque eu estava com vergonha de ir para a faculdade de saia. Verdade. Eu era chacota no trabalho, no banco, eu era chacota. Todo mundo tirava sarro. Eu todo dia estava de saia. Aí eu fiquei envergonhada. Eu deixava uma calça, a primeira calça jeans da minha vida, eu tinha 17 anos, botei uma calça no carro, e eu me trocava no carro para ir para a faculdade. Quando eu saí da faculdade, eu botava saia de novo para trabalhar. Por quê? Porque todo mundo conhecia meu pai no banco. Ia queimar meu filho. Porque senão eu queria de calça também no banco. Entendeu? Eu era convertida. Mudança de hábito. Mas não era convencida da verdade. Mas a verdade, vou dizer uma coisa para vocês, é libertador. Conhecer a verdade é libertador. A religião põe regras. Cristo não põe regras. Porque você não segue Cristo por causa de regras. Você segue a Cristo por amor. Você não quer agradar Ele porque você quer ir para o céu. Você não quer agradar Ele porque você não quer ir para o inferno. Não. Aleluia. Não importa para onde eu vá. Não importa quantos anos de vida eu tenha. Se é aqui, se é acolá, no Japão, em Buenos Aires, na Europa, nos Estados Unidos. Não interessa. O que importa é que eu esteja com Ele e Ele esteja em mim. Isso é evangelho. Quando você percebe o encontro deste homem, Jesus diz: enquanto é dia eu tenho que fazer aquilo que tem que ser feito. Que vai chegar a noite. Ou seja, enquanto você tem vida, você tem que fazer aquilo que tem que ser feito. Para a vida deste cego, deste homem cego de nascença, sempre foi noite, nunca foi dia. Os olhos dele sempre foi fechados. Quantos de nós estamos na igreja há 50 anos e somos cegos? Nossos olhos nunca foram abertos espiritualmente. Mas Jesus enxerga a nossa vida hoje. Jesus enxerga a mim, enxerga você. E hoje, Ele vem para mudar tudo. Quem quiser, claro. Jesus chega naquele homem e fala assim. Ele pega. Cospe, né? Sabe? Na saliva tem DNA. Vou fazer. Não vou fazer. É nojento. Não vou fazer. Não vou fazer. Cospe. Mistura na terra. E põe nos olhos. Mas não foi assim que a gente foi formado. Jesus só faz o que foi feito na criação de todas as coisas. Mistura. Jesus. Imagina os discípulos olhando para aquele e falando: não? Imagina o cego. Não estava vendo, mas estava ouvindo. O que está pegando? O que está rolando? O que esse homem está fazendo?
esse homem está fazendo, porque a gente não precisa entender. Glória a Deus. Deus faz o que tem que ser feito, independente do que a gente acha que tem que ser feito. Glória. Ele é que sabe o que a gente precisa. Ele é que sabe as arestas que estão dentro da nossa alma que precisam ser fechadas. Ele é que sabe os traumas e as coisas que estão dentro do nosso coração e da nossa mente que precisam ser transformadas. Não importa como ele vai fazer, apenas deixe ele fazer. Glória. Ele vai e coloca. E diz assim: vá no tanque de Siloé, que Siloé significa enviada. E olha só, que legal eu acho isso. Ai, gente, Jesus é lindo, Jesus. Amo de verdade, Jesus. A Bíblia ela é perfeita. Eu não entendo como essa teologia liberal quer mudar a Bíblia. A Bíblia é perfeita. Perfeita, completa, inerrante, infalível. Não consigo entender. O enviado envia para o tanque de enviado. O enviado, Jesus, enviado pelo Pai, envia o cego para um tanque se lavar, que significa enviado. Você pode perceber que esse cego não volta para Jesus, porque os olhos dele foram abertos. E quando os nossos olhos são abertos, Deus nos envia. Como um cego pode fazer as obras do Senhor enquanto é dia? Façamos as obras do Pai enquanto é noite. Agora, quantos cegos querendo fazer coisas que nem sabem o que estão fazendo, não sabem nem, seguem apenas o protocolo ritualístico da religião, mas não sabem nem por que estão fazendo, não sabem nem para que existiram. Aí pegam palavras-chavões perdidas e vai se autocolocando para se autoconvencer, mas não há nenhuma transformação a respeito de quem é. É disso que Jesus está falando para os discípulos: vocês são cegos e precisam orar. Deus então abre a janela dos olhos da alma daquele homem. A Bíblia diz, né, que os olhos são a janela da alma. Sabe o que mais que a Bíblia diz? Que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo. Se os teus olhos forem bons, mas se os teus olhos forem maus, gente, o que os nossos olhos têm visto? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo é bom. Mas se os teus olhos forem maus, tudo é mau, podre, perdido, absolutamente tudo. Porque os olhos são espelho da alma. O que precisa ser salvo, gente, não é corpo. O corpo é corruptível, vai acabar, vai ter fim, vai para a terra. O espírito vai voltar a Deus. O que precisa ser salvo é a nossa alma. Aí Jesus então fala: vai, o enviado envia para ser enviado. E aí ele vai. Ele faz o que Deus falou. Ele questiona. Os olhos dele ainda não tinham sido abertos, tá, gente? Diferente daquele que instantaneamente os olhos se abriram. Porque tem coisas que levam tempo na nossa vida. Ali, quando a gente realmente é convencido e convertido, a Bíblia diz que é uma nova criatura. Aquele homem tinha uma deficiência, mas quando ele encontrou com a vida criadora de todas as coisas, a terra misturada com o DNA de Deus deu a ele perfeição, vida e vista. Quando a gente nasce para uma nova criatura, os nossos olhos espirituais são abertos. Quando a gente nasce para uma nova criatura de verdade, o velho homem fica para trás. As coisas velhas, a gente gosta de usar esse jargão, né? É bíblico, não é jargão, né? É um jargão, mas é bíblico. Que as coisas velhas ficam para trás, eis que tudo se fez novo. O que se fez novo? Sua casa, seu trabalho, sua roupa, seu sapato? Não! A nova vida em Cristo Jesus. Nova maneira de pensar, nova maneira de sentir, nova maneira de enxergar, nova maneira de ouvir, nova maneira de agir. Eu não faço para que os outros vejam, mas porque eu fui alcançado, eu faço. Glória a Deus. Isso é evangelho. Glória a Deus.
transformada na nossa casa. Se os da nossa casa não vem transformação em nós, é tudo hipocrisia o que os outros lá fora veem. Jesus é luz, ele não é lâmpada. A lâmpada eu vou lá e ligo e conecto. Luz não. Luz eu não consigo apagar. Se nós somos e temos Cristo em nós, que é a luz do mundo, não somos nós que brilhamos, porque a gente não brilha não. Quem brilha é Ele em nós. A luz de Cristo brilha em nós. E se a luz de Cristo brilha em nós, as pessoas nos enxergam de outra maneira. Quando ele volta e os vizinhos, e, gente, eu não sei se você, não preciso partir no final, mas eu preciso, isso me deixou intrigada. Olha só, ele chega lá, os vizinhos olham para ele. Uau, você é daquele céu? O que te aconteceu? Aí tem sempre aqueles fofoqueiros de janela. Porque a Bíblia fala que os que habitavam ao redor, os vizinhos, e também os que ficavam cuidando da vida dele. Pergunta, não é só os vizinhos que ficavam cuidando da vida dele, também pergunta. Não, os vizinhos falam, uau, é isso mesmo? Aí os que ficam cuidando da vida dele falam, não, só se parece com ele. Poxa, não tinha mudado nada, ele tinha mudado de roupa. Ele tinha colocado uma Bíblia embaixo do braço. Ele tinha deixado o cabelo crescer, ou tinha feito a barba, ou tinha mudado alguma coisa, mudou a roupa. Não, ele era a mesma pessoa, a mesma roupa, do mesmo jeito. Só que agora, ele era cego. Aleluia. Mas agora, ele veio. Aleluia. Percebe? O Evangelho, você não precisa mudar de ambiente. Você muda no ambiente que você está. Você não precisa mudar de trabalho. Claro, você te faça pecar. Aí sai com Deus prepara outra. Não precisa mudar de trabalho. Deus faz a luz dele brilhar no seu trabalho. Percebe a diferença do Evangelho? Do verdadeiro Evangelho? A diferença do Evangelho para a religião? A religião muda teu comportamento, mas não muda teu caráter. Ele põe regras que você siga, mas não muda quem você é, a sua forma de pensar. O Evangelho, não. Ele vai transformando primeiro você por dentro. O exterior é apenas uma consequência de quem você é aqui dentro. Porque nada daquele homem mudou. Não mudou roupa, não mudou sapato, não mudou nada. Mas ele se tornou uma nova vida. Os vizinhos olham para ele. E aí eu comecei a pensar, Jesus é verdade. Imagina que tem esse negócio de prova de vida, não tem? Todo ano tem que levar minha avó. Eu imagino que é a mesma coisa. O camarada que recebe o INSS de idade tem o seu INSS suspenso, porque diz que o cara morreu, que a pessoa morreu. E aí ela vai lá no balcão do INSS e se apresenta. Ei, eu vim aqui dizer que eu estou viva. E aí a pessoa que está dentro do balcão, ah não, como que a senhora pode estar viva se o papel está dizendo que a senhora está morta? Porque a gente é assim. Você entendeu? Foi exatamente o que vocês vão dizer. Ué, não é você, você é que eu estou falando que sou eu. Sou a mesma pessoa, não mudou nada, porque a coisa que eu era cega, mas agora eu vejo. Aleluia. Eu sou a mesma. Mesma roupa. Peraí, mesmo estereótipo. Mas eu não sou a mesma pessoa. Porque quem tem Cristo na vida de verdade é transformado. Quem tem Cristo na vida de verdade não precisa de uma Bíblia embaixo do braço para que os outros reconheçam que você é cristão. Não precisa de uma mudança de roupa porque as pessoas olham e digam que você é cristão. Simplesmente vai olhar como olharam para este homem, os vizinhos, e falaram: tem alguma coisa diferente em você. As pessoas vão olhar para você e vão falar: uau, sei lá, um brilho. Se pegar um espiritualista, tem uma aura branda atrás de você. Se você, porque quem tem Cristo na vida é nova criatura. Teu rosto muda, teu olhar muda, teu sorriso rejuvenesce o rosto. Até quando você chora, você fica bonito, porque você sabe que o choro pode. A gente
transformar você. E através da transformação da sua vida, todas essas coisas virão até você. Porque você é a luz. Não você, mas o que habita em você é a luz do mundo. E essa luz não se conecta com um disjuntor, com um conector, eu não sei o nome disso. Não é nada disso, porque essa luz jamais se apagará dentro de nós. Então não importa em que ambiente eu esteja, a luz vai brilhar. Por quê? Porque Cristo vive em mim. E aí a gente espera, né? As pessoas, não, eu vou para a glória, já estou partindo no final, já vou para a glória, eu vou fazer. O que aconteceu? E diz assim, olha, camarada, é o seguinte, resumindo. Eu encontrei um homem chamado Jesus. Ele simplesmente cuspiu e trouxe a vida dele, colocou na forma da terra, colocou nos meus olhos, mandou eu ir no centro do tanque de Siloé. Eu me lavei. É engraçado, porque ele diz, eu fui, me lavei e enxerguei. Coisa simples. Eu fui, me lavei e enxerguei. Fui até o enviado. Me lavei pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Fui, me lavei e agora eu enxerguei. É verdade, Deus. Porque agora eu não ando mais segundo as consciências deste mundo, nem sobre o que o mundo diz que eu tenho que ser, como as regras dizem que eu tenho que ser, porque eu não vivo mais deste mundo, eu não sou deste mundo. Sabe o que a Bíblia diz? Paulo fala, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Se eternidade com Cristo, pastor de manhã ele disse, se Jesus fosse para o inferno, eu quero estar com Jesus. Porque céu, que nós figurativamente falamos, na verdade, o que nós queremos dizer é que nós queremos estar com Ele eternamente. Nós voltamos para nossa, nós não vamos para o destino, nós retornamos para a nossa casa. Porque a nossa casa é Ele, para Ele voltamos. Então, se Cristo vive em mim, a eternidade é hoje. Verdade. Eu não preciso esperar morrer para ser eterno. Por quê? Porque o eterno mora em mim. Se o eterno mora em mim, a vida eterna é esta: Oh, que glória. te conheçam a ti como o único e suficiente Senhor. Às vezes a gente espera coisas aqui e a resposta vem daqui. Às vezes a gente busca coisas aqui, mas toda mudança vem daqui. E Cristo nos chama para uma vida nova. Cristo nos chama para sermos convencidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é ordeiro, ele é educado. Deus nos deu livre-arbítrio. E não vai trabalhar em quem não quer ser trabalhado. Mas se você, com o coração quebrantado, se lançar na cruz e falar, Senhor, eu reconheço que eu só mudei de atitude. Tem gente que nem mudou de atitude, mas está tão cauterizado que acha que está certo. Mas não se dispõe a se colocar na cruz e falar, Senhor, eu estou aqui, disposto a ouvir, disposto a permitir que o seu Espírito Santo fale comigo. E não só fale, mas promova em mim todas as mudanças que são necessárias para que conheçam a Ti e eu realmente veja o Senhor, porque isto é salvação. Deus quer, não é a terra que se iguala ao céu, não é a terra que vai para o céu, é o céu que vem à terra através da nossa vida. A gente espiritualiza o que é natural e naturaliza o que é espiritual. E Deus é um ser espiritual. E eu digo a você que entenda o que eu estou dizendo, mesmo que não tenha céu. Eu conheço a Bíblia. Eu estou dizendo, mesmo que não tenha céu, tá? Eu sei que tem a nova Jerusalém em Cristo Jesus. Mesmo que não tenha um novo reinado, mesmo que a eternidade de Cristo seja este plano, eu vou dizer para você, Jesus é apaixonante. Não existe escolha
escolha melhor do que caminhar com Jesus. Não existe vida melhor do que andar com Jesus. Sendo alegre, sendo chorando, conquistando, não conquistando. Eu não queria outra vida que não fosse esta vida em Cristo Jesus. Sabemos que os dias são de aflições, mas eu não trocaria esses dias com Cristo, sabendo que ele diz assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Você não vai vencer, ele já venceu. E se você está nele, você já venceu. Você não vai ser abençoado, ele é a própria bênção. Se você está nele, você já é abençoado. Aleluia. E as coisas vão acontecendo. E se eu entender isso de verdade, a gente vai viver uma vida aqui até que ele venha, não falando, mas sempre testemunho vivo, porque Deus não nos chamou para falar, Deus nos chamou para viver a palavra dele. E a salvação é essa: sejamos convertidos e convencidos. Que você entenda que nós estamos plenamente, quem se sujeita, claro, em construção de uma nova criatura. E como Paulo diz, que quando o incorruptível se tornar incorruptível, alcançaremos a plenitude. Aleluia. Cristo em nós é a esperança da glória. Aleluia. Se o Senhor rasgar o céu apenas mais uma vez, aleluia. Se o Senhor descer e fizer seus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande rei. Deus quer nos dar glória. Mostra essa geração Deus prodígios e sinais, que sejamos os pequenos Cristos da adoração. Mais uma vez que faz tudo novo, vem mais uma vez que agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar ao natural. E na terra nós que somos proclamamos: aviva-nos, 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 Senhor. Precisamos ser transformados. É teu coração uma vida de fé por ti. Ensina-nos, ó Deus, ensina-me a clamar, a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, vou dedicar a minha vida diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou dedicar a minha vida diante do teu altar. Diante do teu altar. Todos aqui desejam ser alcançados por essa graça.